Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Amém? Vocês estão felizes? Quem está feliz, dá um glória a Deus aí. Oh, aleluia. Abra sua Bíblia. Hoje vamos começar em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Nós falamos aqui na terça-feira passada sobre os dons ministeriais, de Cristo, a qual Cristo deu à igreja. E existem algumas listas de dons na Bíblia. Uma dessas listas está em Romanos 12. Você sabe que o dom é um presente que Deus nos dá, Dons são ferramentas que Ele nos dá de presente, não porque a gente merece, porque muitas vezes nem sempre quem merece ganha presente, Ele nos dá pela sua misericórdia, pela sua graça. E os dons, existem 3 listas de dons nas cartas de Paulo. Uma é a que está em Romanos capítulo 12, versículo 5, que são os dons de Deus, os dons que Deus deu à igreja. Outra lista, depois a gente vai ler 1 Coríntios 12, versículo 7, são os dons do Espírito, que o Espírito deu à igreja, e os dons ministeriais de Efésios, capítulo 4, versículo 11, que são os dons que Cristo deu à igreja. Então, Romanos, se você está anotando aí, anote. Romanos, capítulo 12, são os dons do Pai, Romanos 12, 5. 1 Coríntios 12, versículos 7 ao 11, são os dons do Espírito. E Efésios 4, 11 são os dons do Filho, os dons que Cristo deu à igreja. Então vamos começar aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 5. Romanos, capítulo 12, 5. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ao que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Então aqui nós temos uma lista de 7 dons: profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, liderança e misericórdia. Então são 7 dons que Deus dá às pessoas. E esses dons, eles são chamados muitas vezes de dons naturais. Porque muitas vezes a pessoa já nasceu com esse dom, ela já tem esse dom naturalmente. Então, o dom de profecia, e o interessante, irmãos, por que eu estou falando hoje sobre essas listas de dons? Dons do Pai, dom do Espírito e dons de Cristo. Porque esses dons estão interligados. Todos esses dons, o dom do Pai e o dom do Espírito, eles servem aos dons de Cristo. Se você prestar atenção, você vai ver que o dom de profecia, que está aqui em Romanos 12, ele está ligado ao profético, de Efésios 4, 11. O dom de ministério, que é o do serviço, que é do grego a palavra diaconia, está ligado ao dom do pastor, lá de Efésios 4, 11. O dom de ensino, de Romanos 12, está ligado ao dom de mestre, de Efésios 4. Então, você pode ver que um dom está ligado ao outro. O dom de exortação, lá de Romanos 12, de encorajamento, está ligado ao dom de evangelista. E o dom de presidir, o dom de liderança, está ligado ao dom do apóstolo. Aí sobrou o dom de contribuição e de misericórdia, Que todos nós precisamos exercer isso, Contribuir e exercer misericórdia. Então, interessante, irmãos, que os dons lá de Romanos 12 estão ligados aos dons de Efésios 4, que é o que nós estamos aprendendo aqui.
Agora abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, do 7 ao 11. 1 Coríntios, capítulo 12. Então, lá em Romanos está falando que Deus deu dons aos homens. Profecia, ministério, ensino, encorajamento, né, o dom de exortação, contribuição, liderança e misericórdia. Agora aqui em 1 Coríntios 12 está falando que o Espírito deu dons aos homens, deu ferramentas, deu presentes, né, para os homens. 1 Coríntios 12, versículo 7. Então o apóstolo Paulo está falando assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Diga assim comigo, palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. Diga assim comigo, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Diga comigo assim, dons de curar. A outro, operações de milagres. Diga assim comigo, operações de milagres. A outro, profecia. Diga, profecia. A outro, discernimento de espírito. Diga assim comigo, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. Diga, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Então aqui, irmãos, o Espírito Santo deu dons à igreja. E esses dons, nós podemos dividir ele em 3 grupos, esses dons do Espírito. Primeiro grupo, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento do Espírito, eles entram no que nós podemos chamar de dons de revelação. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Ele entra em um grupo que nós podemos chamar de dons de revelação. Depois nós podemos dividir os outros 3 dons em mais um grupo, que são os dons de poder, que são as manifestações visíveis de milagre, que é o dom da fé, operação de milagres e dom de cura. Então esse grupo é os dons de poder. O que é poder? É manifestação visíveis de milagres. Dom da fé, operação de milagres e dom de cura. E por último, os dons da fala, que é o dom de profecia, variedades de línguas e interpretação de línguas. E olha que coisa interessante, irmãos. Esses dons do Espírito também se encaixam nos dons lá de Efésios 4:11. Por quê? Os dons de sabedoria, da palavra de sabedoria, de conhecimento e discernimento do Espírito, quem que precisa desse dom? O pastor, o evangelista e o mestre. Um pastor precisa de uma palavra de sabedoria, irmãos? Sim. Um pastor precisa de uma palavra de conhecimento? Ele precisa discernir os espíritos? Sim. Então eles entram lá nos dons pastoral, de evangelista e de mestre. O dom da fé, ele entra no apostólico. Operações de milagres, dons de cura, ele entra no apostólico, no evangelista e no profético. Um evangelista precisa operar milagres? Sim. Por que a multidão vinha até Jesus? Por causa dos milagres. E os dons de profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, quem que precisa disso? O profeta e o apóstolo. Então, preste atenção. Dons do Filho, dons do Pai e dons do Espírito. Romanos capítulo 12, versículo 5, fala dos dons do dom do Pai. 1 Coríntios 12, 7 fala dos dons do Espírito. E Efésios 4:11 fala dos dons do Filho. Então, dons ministeriais, dom do Filho, dons espirituais, dons do Espírito e dons naturais, dons do Pai. Agora abra lá em Efésios 4:11. Efésios, capítulo 4, versículo
11. É muito importante, irmãos, a gente entender isso. Por muito tempo a igreja parou de falar de dons. Não sei por qual motivo. Mas é necessário, é totalmente necessário que nós oremos pedindo a Deus por dons espirituais. Você ora por isso, irmão? Você tem pedido para Deus dons espirituais? Se você não tem orado por isso, comece a orar. Comece a clamar por isso, comece a pedir por isso. Comece a desejar ardentemente pelos dons que Deus tem, os dons que o Pai tem, os dons que o Filho tem para nós. Lá em 1 Coríntios 12, versículo 31, ele diz assim: procurai com zelo os melhores dons. Procurai com zelo os melhores dons. Então nós precisamos orar pelos dons, clamar pelos dons, e com certeza o Senhor vai nos dar os dons para a gente conseguir exercer os nossos ministérios. Os dons são ferramentas. E a pior coisa que tem é um profissional trabalhar sem a sua ferramenta. Você já tentou adaptar uma ferramenta para fazer uma coisa? Não dá certo, porque a ferramenta já é feita para você fazer aquilo. Né? Já tentou furar o chão com uma colher de sopa? É difícil, né? Precisa o quê? Uma picareta, né? Então, as ferramentas certas para as coisas certas. E Deus, os dons, Ele nos dá como ferramentas para a gente desenvolver os nossos ministérios. Então, Deus nos dá, o Filho nos dá, Cristo nos dá, e o Pai também nos dá dons espirituais. E aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 11, ele fala que Jesus deu dons ministeriais à igreja. Ele diz assim: Ele mesmo concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, ele está falando que aquele que subiu é o mesmo que desceu e distribuiu dons aos homens. E ele separou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E eu quero repetir aqui algo que eu falei na terça passada. Não é uma unção com óleo que vai me fazer ser pastor, que vai me fazer ser evangelista. Tem gente que fala assim: quando eu receber a unção com óleo, eu vou ser pastor. Ou quando eu receber a unção, eu vou ser apóstolo. Não é assim que funciona, irmãos. Com Deus é diferente. Primeiro você começa a exercer o seu ministério. Depois você é reconhecido com a unção com óleo. Então você está fluindo, você está fazendo, você está se movimentando, e alguém chega para você e fala assim: olha, eu vou te ungir a pastor. Porque você já está desenvolvendo aquele ministério. Naturalmente. Lembra que eu falei que o pastor é aquele que cuida das ovelhas? Você não precisa ser um pastor de uma igreja para você cuidar dos outros. Você está entendendo, irmão? Você não precisa receber um cargo de pastor para cuidar das pessoas. Você pode naturalmente cuidar das pessoas. E por causa do teu cuidado, você vai ser reconhecido com uma unção. Você não precisa receber um óleo: vou te ungir evangelista. Não, você já está evangelizando. Você já está pregando na rua. Você já está desenvolvendo o seu ministério. Aí depois você é reconhecido. Quem está entendendo isso, irmão?
Então não espere você receber um cargo para você desenvolver uma função. Desenvolva a função para você receber o cargo. É diferente no reino. No reino eu não espero uma unção para depois fazer. Não, eu faço e depois recebo a confirmação. É só uma unção para confirmar, né, pastor? É só uma unção. Você já flui. Então eu vou confirmar esta unção na sua vida. Então, irmãos, o pastor, o mestre, o evangelista, o apóstolo e o profeta, eles são separados na igreja, eles são reconhecidos para a edificação do corpo de Cristo. Nós podemos dar o exemplo da ovelha. Vamos colocar o exemplo da ovelha. Preste atenção para ficar bem fácil para você decorar. A ovelha, quem traz a ovelha? Quem traz a ovelha, irmão? O evangelista. O evangelista é aquele que vai buscar a ovelha e traz a ovelha. Nós estamos dando só um exemplo para você entender. Ele traz a ovelha, e depois que ele traz a ovelha, quem que vai cuidar da ovelha? Quem? O pastor. O pastor vai curar as feridas da ovelha, vai tirar os carrapichos da ovelha, né? Vai passar óleo nas feridas dela. Só que depois que essa ovelha ela foi trazida pelo evangelista, foi cuidada pelo pastor, ela precisa do quê? Precisa de alimento. E quem que vai dar o alimento para a ovelha? O mestre. Então o evangelista traz, o pastor cuida e o mestre dá alimento. O profeta, o que o profeta faz nesse processo? O profeta, ele incentiva a ovelha a gerar. Então, depois que essa ovelha foi trazida cheia de machucado, cheia de carrapicho, cheia de dor, cheia de doença, ela foi trazida pelo evangelista, o pastor cura ela, o mestre dá comida, e agora, o que ela tem que fazer? Ela tem que gerar. E nesse processo de gerar, quem entra? Quem, irmãos? O profeta. Porque gerar é meio sobrenatural, né? É meio sobrenatural gerar, né? Totalmente. Porque não é uma coisa natural gerar. E quem que entra nessa hora? O profético. E o apóstolo, o que ele faz? O apóstolo, ele envia a ovelha para o matadouro. O apóstolo envia a ovelha para o matadouro. Por quê? Nós já entendemos que o evangelho ele é morte. Jesus falou assim, se o grão de trigo não morrer, ele não dá fruto. Envia para cumprir o propósito. Qual que é o propósito? É morrer. Se você não morrer, meu irmão, você não vai dar fruto. Se você não morrer, você não vai trazer resultado. E Jesus falou assim, se o grão de trigo ele não morre, ele não dá fruto. Então, preste atenção, o evangelista traz, o pastor cuida, o mestre alimenta, o profeta incentiva ela a gerar, e o apóstolo ele envia ela para o propósito. Nós já falamos aqui na terça também sobre o vale de ossos secos, né? E eu quero dar mais um exemplo para você entender. Pensa em uma casa feita de pedra. O evangelista é aquele que traz as pedras. E é interessante que a Bíblia ela fala que nós somos pedras vivas. Coloca lá para nós, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, ou pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, o que Pedro está falando? Que nós somos pedras vivas. Então, o evangelista traz a pedra. Só que essa pedra, quando ela chega, ela está cheia de lasca, sabe? Está cheia de ponta. Ela está toda defeituosa. Ela não é uma pedra boa para construir uma casa. Então o evangelista trouxe, ele falou, está aí a pedra.
toma aí a pedra. Aí, o pastor é aquele que vai deixar a pedra padronizada. É aquele que vai tirar as pontas, vai lixar a pedra. Ele vai deixar a pedra habilitada para ser construída. Então ele vai tirar todas as imperfeições. E ele vai tirar todas as irregularidades. O problema, irmãos, é que tem pessoas que o evangelista traz, e aí quando o pastor começa a lapidar ela, ela sai fora. Ela não quer ser lapidada. Ela quer continuar sendo aquela pedra pontiaguda. Ela quer continuar sendo aquela pedra cheia de imperfeições. E em uma igreja que se move nos 5 ministérios, é uma igreja que entende que o pastor, ele está cumprindo o papel dele, que é lapidar a pedra. Preparar aquela pedra para uma construção. Diga assim comigo, nós estamos em uma construção. E nós somos pedras vivas. Coloca lá, deixa lá para nós, 1 Pedro. Pode colocar de novo lá. Olha que texto tremendo, irmão. 1 Pedro 2,5. Diz que nós somos pedras vivas, né? Edificados casa espiritual. Então nós estamos sendo construídos uma casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então nós somos pedras que está sendo construída uma casa espiritual. Então essas pedras que chegaram cheias de problemas, elas vão deixar o pastor cuidar, lapidar, deixar ela tirar as irregularidades dela, vai lapidar ela, e aí o mestre entra. O mestre, ele entra com a massa. O mestre, ele entra com o cimento, que liga pedra com pedra. Não adianta nada ter pedra regular, bom, e só empilhar uma em cima da outra. Precisa ter a massa. Precisa ter a liga. E quem que traz essa liga? O mestre, através do ensino da palavra. Ele faz uma pedra se juntar a outra, no propósito. Então o irmão está brigando com o outro, aí o mestre vem e fala, ô meu irmão, aqui olha o que está escrito na Bíblia aqui, irmão. A gente tem que se unir, a gente tem que amar, a gente tem que perdoar. E aí aquele irmão fala, é verdade, pastor, então eu vou perdoar. E aí as pedras vão sendo ligadas uma à outra, e a casa começa a ser construída. Quem está entendendo? Depois entra a figura do apóstolo. O que o apóstolo faz? O apóstolo é aquele que tem a planta da casa. Aquele que está de fora olhando. Ele tem a planta na mão, ele fala assim, ó, essa casa aqui vai ter que ser construída dessa forma. Ele dá a direção. O apóstolo é aquele que ele tem uma visão ampla. Ele não está vendo só a pedra, ele está vendo a casa como um todo, ele está de fora observando. E o profeta? O profeta, ele faz parte do controle de qualidade da casa. O profeta é aquele que fala assim, ó, está errado isso aí, arruma isso aí, ó. Ele tem o prumo na mão. Ele fala assim, ó, isso aqui está fora, isso aqui está torto. E ele também não aponta só os problemas, ele fala, ó, isso aqui está bom. Isso aqui continua assim. Então, o profeta é aquele que faz o controle de qualidade da obra. Ele corrige o que está errado e incentiva o que está certo. Dá para entender, irmãos? O evangelista traz a pedra, o pastor lapida a pedra, o mestre junta pedra, com cimento da palavra. O apóstolo, ele tem a planta, ele tem uma visão ampla da casa, e o profeta, ele é o controle de qualidade. Ele mostra o que está errado e incentiva o que está certo. Aí você pode pensar assim, mas Reinaldo, como que funciona isso aí na igreja em geral? Uma vez eu vi alguém falando sobre isso, é interessante, sobre os dons ministeriais. Existem 3 níveis de atuação dos dons ministeriais de Cristo. O primeiro nível é o nível que todos os discípulos podem e devem exercer cada um desses ministérios, em um nível.
Então você não pode falar assim, não, eu não sou evangelista, vai ter um evangelista na igreja, mas eu não sou evangelista, eu não vou. Ou eu não vou lá naquele culto de ensino porque eu não sou mestre. Eu não vou cuidar porque eu não sou pastor. Não, irmãos. Na igreja, todos nós devemos exercer, no primeiro nível, todos os 5 ministérios. Então, todos os crentes são capazes de exercer, no primeiro nível, os 5 ministérios. Não na sua totalidade. Então, não é porque eu sou mestre que eu não vou no evangelismo. Não é porque eu sou mestre que eu não vou pregar a palavra. Você está entendendo, irmão? Não é porque eu não sou pastor que eu não vou cuidar dos outros. Não é porque eu não sou profeta que eu não vou me mover no profético. Então, todos os crentes devem, no primeiro nível, exercer cada um desses ministérios. No segundo nível, irmãos, aí, 1 ou 2 ministérios se destacam na minha vida. Não mais que 2. 1 ou 2 vão se destacar na minha vida. Então, deixa eu dar um exemplo. Eu vou evangelizar. Eu vou lá, eu vou sair junto. O Juninho é evangelista. Ele fala assim, ó, domingo a gente vai fazer um evangelismo na rua. Eu vou lá. Mas eu não vou fluir como o Juninho flui. Mas eu vou estar lá ajudando. Porque aquilo ali não é um ministério que eu tenho como algo que Deus entregou para mim. Eu vou exercer, mas não vai ser a minha especialidade, vamos dizer assim. Então, 1 ou 2 desses ministérios vão se destacar na minha vida. E é nesse ministério que eu devo investir todos os dias. Então, se eu sei que o meu ministério é profético, vamos colocar um exemplo aqui, eu toco no louvor. Eu vou me dedicar ao profético. Então eu vou estudar o instrumento, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou me preparar para esse momento profético, o momento do louvor. Então, se eu sei que eu tenho o dom de mestre, eu vou me dedicar ao estudo da palavra. Se eu sei que eu tenho o dom do pastor, eu vou me dedicar ao cuidado. Você está entendendo isso, irmão? Então, naquilo que eu sei, que é o meu chamado, eu vou me dedicar a fazer e aprender sempre naquilo. É interessante isso, que a pessoa que tem um dom, naturalmente ela vai gostar daquilo que está ligado àquele dom. Eu gosto muito de ouvir o pastor Luciano Subirá. Eu gosto muito de ouvir ele. Por quê? Porque ele é mais na área do ensino. O Duda já gosta do Luiz Hermínio, que é mais profético. Está entendendo? Então a gente vai meio que ligando aquilo que a gente mais gosta. Você vê, tem gente que gosta do ministério infantil, tem gente que gosta do ministério de casais. Ele vai assistir o Josué Gonçalves, Cláudio Duarte. Está entendendo? Então você vai, meio que, naturalmente você vai gostando das pessoas que falam aquela mesma língua sua. E você vai se dedicando e vai crescendo. E aí, esse é o segundo nível. No terceiro nível, são aqueles que se tornam uma referência naquele dom. Aí já é outro nível. A pessoa se torna uma referência. Quando você fala de casais, quem que você lembra? Pastor Josué Gonçalves, Cláudio Duarte. Quando você fala de profético, Luiz Hermínio. Quando você fala de ensino, Luciano Subirá. Então você vai, aquelas pessoas se tornam referência naquele dom. E é isso que nós queremos, irmãos, precisamos entender. Primeiro, eu tenho que fazer em todos os dons, em todas as áreas, no primeiro nível. No segundo nível, vai ter 1 ou 2 dons que se destacam na minha vida. E no terceiro nível, eu vou me tornar uma referência naquele dom. Quando alguém falar, já vai lembrar daquela pessoa que é um especialista. E esse especialista, ele não apenas vai fluir nos dons, mas ele vai ensinar outras pessoas também a fluir nesse dom. Ele vai dar curso de como fluir nesse dom. Ele se torna um especialista. Amém? E agora, olhando na Bíblia, para encerrar, olhando na Bíblia, nós vemos alguns dons
em alguns personagens bíblicos. Eu falei aqui, né, de Moisés. Moisés, na vida dele se destacava dois dons, o evangelista e o pastor. Por que evangelista? Porque ele que tirou o povo do Egito. E por que o pastor? Porque chega um momento que Deus fala assim, Moisés, sai da frente desse povo, que eu vou matar esse povo, e eu vou levantar uma nova geração através de você. Aí Moisés fala, não, Senhor, não faz isso. Se o Senhor fizer isso, então risca o meu nome do livro da vida. Isso não é pastor, irmão? Dá vida pelas suas ovelhas. Isso não é um pastor? Falou, Senhor, se for matar o povo, então risca o meu nome do livro da vida. Aí Deus fala, então tá bom, não vou matar mais esse povo. Só que daí, quem que recebe o ministério depois de Moisés? Josué. E Josué, ele é profético e apostólico. Josué não é igual a Moisés. Moisés era evangelista e pastor. Você não vê nenhum texto, praticamente na Bíblia, Moisés entrando numa guerra. Mas Josué, vários textos. Por quê? Porque fala de profético. E apostólico? Quem que entrou com o povo em Canaã? Josué. Então Moisés tirou o evangelista. Moisés tirou o evangelista. Josué levou o povo para Canaã, o apóstolo. Então, Moisés, pastor e mestre. Josué, profeta e apóstolo. O apóstolo Paulo, ele era apóstolo, evangelista e mestre. Apóstolo, evangelista e mestre. Só que, olha que interessante, irmãos. Quem que andava com Paulo? Barnabé. E Barnabé, ele representa quem? O pastor. Então, Deus, ele gera um equilíbrio, né, Alexandre? Tem o apóstolo, o profeta, o mestre, mas também Deus coloca um pastor do lado dele. Quando Paulo fala assim, não quero saber desse João Marcos aí não, manda ele embora. Aí Barnabé chega e fala, Paulo, não é assim. Dá mais uma chance para o menino. Isso não é pastor, irmão? Dá mais uma chance para ele. Né? E Paulo já não, deixa esse cara para lá. Né? Agora, irmãos, na Bíblia, o único que conseguiu e tinha os 5 ministérios na vida dele é Jesus. Jesus era profeta, pastor, mestre, apóstolo e evangelista. Ele tinha os 5 ministérios na vida dele. Ele era tudo isso. Ele era assim, olha, eu sou o bom pastor. As pessoas chegavam para ele e chamavam ele de mestre. Ele vivia no profético. Ele enviava, ele era apóstolo, porque ele enviava os apóstolos. Então, meu irmão, preste atenção. Nós precisamos ser uma igreja que entende isso. Se eu sei qual é o dom que eu tenho que me dedicar a esse dom. Se eu não sei, eu tenho que buscar esse dom. Uma coisa eu não posso fazer, ficar neutro. Uma coisa eu não posso fazer é ficar de braços cruzados. Uma coisa eu não posso fazer é me acomodar. Eu tenho que todos os dias clamar para o Senhor, Senhor, eu quero fluir nos dons. Eu quero me mover nos dons. Porque dom, meu irmão, é uma coisa interessante, né? Muitas vezes, uma pessoa que tem o dom, ela tem a facilidade de fazer as coisas e ela nem entende por como ela consegue fazer aquilo. Ela não entende. Eu lembro que, quando a minha mãe falou assim, olha, eu vou comprar um instrumento para você, qual instrumento você quer? Você vai entrar numa aula. Eu falei, eu quero aprender a tocar violão. Peguei o violão, nunca tinha feito aula, já comecei a tocar. O que é isso, irmão? É dom. E tem gente que fica anos fazendo aula e não aprende. Então, quando você tem o dom, é muito mais fácil. E isso em todas as áreas da nossa vida, e principalmente na igreja. Quando você tem o dom, as coisas fluem, as coisas acontecem. Parece que fica mais fácil você exercer o seu ministério. Então, irmão, primeira coisa, identifique o dom que você tem.
Ah, pastor, eu gosto dessa área. Então, se dedique nessa área. Ah, pastor, eu não sei qual é o meu dom. Busque a Deus, que você vai receber o dom e você vai fluir nesse dom em nome de Jesus. Você crê nisso, irmão? Eu disse aqui na terça passada, você não é membro de banco. Você não é membro de banco. Não, eu vou chegar na igreja, vou sentar, vou assistir o culto e vou embora. Não, meu irmão. Você é uma peça importante no corpo de Cristo. Você faz parte, você é um membro importante. E você precisa se mover nesse dom que Deus já te deu. Você tem o dom e não sabe às vezes. E você tem que buscar isso de todo o seu coração. Vamos terminar aqui. Nós paramos no capítulo 14, né? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Diga assim comigo, cresçamos em tudo. Então para, meu irmão, desse negócio de falar assim, não, eu sou só um irmãozinho aqui que está aqui. Tem gente que ela quer ser tão humilde que ela se coloca lá embaixo, né? Eu sou o verminho, eu sou só o verme do gafanhoto, eu sou só o verme do carrapato. Misericórdia, irmão. Você é filho de Deus. Você vai fluir em nome de Jesus. Porque, irmão, presta atenção, às vezes as pessoas falam assim, não, o negócio é só com os pastores têm que fazer, os líderes têm que fazer. Não, meu irmão, todo crente, salvo em Jesus, todo filho de Deus, ele tem a função de contribuir para a edificação e o crescimento do corpo de Cristo. Nós não vamos conseguir. Você acha, meu irmão? Às vezes tem gente que fala assim, o irmão ficou doente, o pastor nem foi visitar ele. Vai você, irmão. Vai lá você. Vai lá, coloca a mão sobre ele, unge ele, leva um olhinho ungido. Chega lá, fala lá, ora lá. Isso não é função só dos pastores, mas isso é para todo crente. Às vezes você está lá do lado de uma pessoa dentro do ônibus, e o Espírito Santo fala assim, fala do meu amor para ela. Aí você fala, não, eu não sou pastor, eu não sou evangelista. Se o Juninho tivesse aqui agora, ele ia pregar para ela. Não, meu irmão, é você. Deus conta com você, meu irmão. Você é importante para fluir nesses dons. Aí na hora, pede lá uma unção de evangelista lá e fala. Fala. Então flua, irmão. Fique de pé. Fique de pé. Peça para Ele, Senhor, eu quero fluir nos dons. Eu quero fluir nos dons, Senhor. Teu Espírito está aqui. Senhor, distribui dons aqui nessa noite. As evidências surgirão. Teu Espírito está. Ele está aqui nessa noite, aleluia. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está Clame. aqui. Clame pelos dons do Espírito. Flua neste lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve.
Espírito. Vem, Espírito. Abre os seus braços agora. Feche os seus olhos. Levante as suas mãos. Abre os seus braços. Pede para Ele. Pede, Senhor, nos dê dons. Senhor, me dê dons, Pai. Eu quero fluir. Espírito Santo, me dê palavra de conhecimento. Oh, Espírito Santo, me dê palavra de sabedoria. Oh, Espírito. Oh, checa na balaba chorianda nas. Teu Espírito, Ele está aqui nessa noite. Oh, as evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua, Jesus. Flua neste lugar. Transborda teu amor que nos envolve. Oh! A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar. Aleluia. Cheira carabalabás. Nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Vem, Espírito, seja derramado sobre nós. Vem, Espírito. Nós te desejamos. Vem sobre nós, te desejamos. Nós te desejamos, Espírito. Vem, Deus, checa lá, balabá. Sobre nós, te desejamos. Flua neste lugar. Transbordar teu amor que nos envolve. Obrigado. A ti me achegarei. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pelos teus dons, ó Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu os dons. Obrigado, Espírito, porque o Senhor nos deu dom. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos deu dons. Capacita a tua igreja a cada dia para cumprir o seu propósito, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite. E te agradecemos, ó Pai, por cada irmão que está aqui, por aqueles que estão acompanhando pela internet, Pai. Obrigado. Conceda-nos, Senhor, um restante de semana abençoado. Abençoa o trabalho dos homens aqui na sexta-feira, ó Pai. Abençoa o culto dos jovens no sábado. Abençoa o trabalho lá em Arapongas no sábado, Pai. Abençoa o culto de domingo de manhã, de domingo à noite. Manifesta a tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Vá em paz. Deus te acompanhe. Em nome de Jesus.